Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou cartomante, tarólogo, numerólogo, astrólogo e terapeuta holístico. Neste vídeo, dando prosseguimento à série de vídeos nas quais eu estarei falando sobre casas mal assombradas, iniciarei as histórias com a primeira casa mal assombrada que eu tive contato. A minha. Exatamente, infelizmente. Existem várias outras histórias, não tem só essa. No entanto, eu vou contar essa agora e em próximos vídeos, além de outras histórias de outras pessoas, conhecidas ou não de minha pessoa, eu estarei falando sobre esses acontecimentos que ocorreram, esses outros acontecimentos que ocorreram na minha residência. Mas em particular eu vou começar por esse. Na realidade, eu não participo desta aventura macabra. Nesse período eu estava no Rio de Janeiro, faz muito tempo atrás, décadas. Meus dois irmãos, ou seja, o do meio e o caçula, eles estavam sozinhos dentro de casa e, na época, a lateral da casa era um salão aberto, não tinha coberta, era só o muro que separava a residência ou aquele terreno da calçada e da rua propriamente dita. Então, nesse salão tinha areia, grama, capim, algumas pedras, enfim, alguns entulhos. Era uma coisa bem imunda mesmo. Então, os meus dois irmãos estavam assistindo televisão na sala. Como eu já disse, meu pai, minha mãe e eu, nós não estávamos dentro de casa. Eu não me lembro aonde estava o meu pai, eu não me lembro onde estava minha mãe. Eu estava no Rio. Só estavam eles dois assistindo televisão. Quando eles começam a escutar barulhos no portão de alumínio de uma vizinha nossa que fica mais ou menos de frente para a nossa casa, ainda hoje, que é a dona Alzira. Eram pancadas fortes, como se fossem pedradas no portão de alumínio dela. Então os meus irmãos desligaram a televisão, saíram de casa, abriram o portão e foram ver o que estava acontecendo. Então eles viram, os dois viram que pedras estavam saindo do nosso salão, do salão de nossa casa, estavam sendo jogadas no portão da vizinha. Os meus dois irmãos, ao perceber que o portão tinha sido aberto pela própria dona Alzira, a dona da casa, a nossa vizinha, e junto dela estava o seu filho mais velho, os meus dois irmãos se aproximaram de ambos e comentaram aquilo que estava acontecendo. O que eles viram que estava acontecendo, porque tanto a dona Alzira como o filho dela saíram porque escutaram, obviamente, as pancadas de pedrada no portão. Então, no meio da conversa, mais uma pedra, essa gigantesca, porque se pega na cabeça de uma pessoa, tinha matado, atingiu novamente o portão muito próximo deles. O que eu acho mais incrível nessa história toda é que
sujeito que é filho da Dona Alzira, o mais velho, o que estava... Dona Alzira tem vários filhos, esse era o mais velho, que estava presente naquele momento. Ele é espírita. Ele é espírita kardecista. E os meus irmãos, os dois, disseram que estavam sozinhos. Não tinha ninguém dentro de casa. No entanto, ele perguntou: eu sei que vocês têm um irmão, o mais velho. Cadê o mais velho? Que obviamente era eu. Onde é que está o mais velho? E eles disseram: está no Rio de Janeiro. É claro que eles disseram, obviamente, que meu pai e minha mãe não estavam dentro de casa. Mas ele não desconfiou, obviamente, do meu pai ou da minha mãe. Ele desconfiou que poderia ser uma brincadeira de crianças. E ele se prontificou a querer entrar em nossa casa, pediu permissão para ver o que estava acontecendo. Mas na realidade ele duvidou. Ele achou que tinha alguém dentro de casa. Se eu não me engano, os meus irmãos o conduziram para dentro de casa e abriram o portão do salão. E ele pôde constatar, porque ele viu o salão e entrou em todos os compartimentos de nossa casa e não viu ninguém. Realmente só se encontrava os meus dois irmãos, como já dito. E nesse exato momento que ele estava dentro de casa com os meus irmãos, mais 2 ou 3 pedras foram lançadas do salão em direção ao portão da Dona Alzira. E após essas últimas pedradas, o fenômeno cessou. Incrível. O sujeito é espírita e duvida de 2 crianças que não eram crianças como a dos dias de hoje. Eram crianças, os meus irmãos eram crianças do início da década de 80. O sujeito é espírita kardecista e duvida de 2 crianças. Sinceramente, não sei o que dizer, sem comentários. Bom, gostaram da história? Sim ou não? Deixe seus comentários aqui logo abaixo, na seção indicada. E para aqueles que desejam ter uma consulta oracular comigo, seja de leitura de mão, tarô, baralho cigano, runas, aixim, por favor, entre em contato. www.acasadoraculo.com.br ou www.acasadoraculo.com, ou ainda, se preferir, acasadoraculo@gmail.com. Também tem meu zap aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Aguardem os próximos vídeos sobre casas mal assombradas. Fique com Deus e até o próximo vídeo.